E vamos entrar então no problema, gente, que causa mais sofrimento, que é a insônia, tá? Eu acredito que tirando a insônia, desses transtornos do sono, o pior deles é a narcolepsia, que é quando a pessoa tem crises de sono e ela dorme assim, do nada. E isso gera uma série de transtornos para elas sociais e tudo. Eu não vou abordar aqui a narcolepsia, porque ele não é muito comum, mas no meu e-book tem também falando sobre a narcolepsia, vocês podem baixar o e-book, quem não baixou ainda, ler e saber um pouco mais sobre esses transtornos do sono que não são muito comuns. Eu tô falando hoje aqui dos mais comuns, e a insônia também é um dos mais comuns. Nós temos aí que em torno de 70% dos brasileiros se queixam de sono de alguma forma, e que tem queixas de insônia, aproximadamente 30% também, 10 pessoas se encaixam no diagnóstico de insônia crônica. Então é muita gente que tem problema para dormir de fato. E algumas pessoas têm insônia ou falam que tem insônia, mas não tem certeza. Danuska, como eu faço para saber se tem certeza? Você vai saber hoje aqui se você tem insônia ou não, porque eu vou te apresentar os critérios diagnósticos para insônia. Pega o papelzinho e minha caneta e registra para que você identifique direitinho os critérios, tá? A primeira coisa, o primeiro critério é se a queixa de insônia está relacionada a um desses 4 primeiros fatores. Não precisa ser todos, pode ser só um deles ou mais de um, não tem problema. Então, nós temos a insônia, gente, caracterizada por uma dificuldade em iniciar o sono. Se eu demoro mais de 30 minutos para pegar no sono, isso encaixa dentro desse critério. Danuska, eu não demoro 30, eu não sei, às vezes 30, às vezes menos, mas isso me incomoda muito. Eu acredito que mais vale uma situação onde eu estou incomodado e não estou me sentindo bem do que um critério que é padrão para todas as pessoas, tá? O padrão é 30 minutos, mas se você tem um incômodo, mesmo com menos do que isso, então é dificuldade de iniciar o sono. Nós temos também a dificuldade em manter o sono, são quando as pessoas acordam várias vezes durante a noite e esse sono ele fica assim um pouco mais leve, picado mesmo, tá? Tem também o despertar precoce. Então esse despertar precoce é quando eu acordo antes do desejado. Então eu gostaria de acordar em torno de 6 horas, mas 4h30, 5 horas da manhã eu já estou acordada e não consigo voltar a dormir. Ou então a sensação é de sono não reparador. Eu acabo tendo uma sensação de que meu sono é muito leve, que eu não consigo dormir e que ele não é reparador. Então essas são as principais queixas da insônia. Uma coisa importante, que é uma observação, mas é importante trazer, é que a dificuldade para iniciar o sono, ela tem de estar mais associada, gente, a pessoas mais ansiosas, tá? Então, que tem ansiedade, normalmente tem dificuldade de iniciar o sono. E a depressão está relacionado com esse despertar precoce. Eu acordo muito cedo e não consigo voltar a dormir, pode estar associado também a um fator de depressão, tá? Não necessariamente, mas pode ser, inclusive, um sinalizador de uma futura depressão ou já um sintoma de depressão, tá bom? O outro critério é se a queixa ocorre no mínimo 3 vezes por semana. Então bota aí, né? Acontece todos os dias ou acontece pelo menos 3 vezes por semana para ser considerado diagnóstico de insônia. E quanto à duração, se é mais de 3 meses é considerado crônica. Tem algumas pessoas que ficam anos e anos sem dormir direito, tá? É considerado crônica. E quando é menos de 3 meses é uma insônia aguda ou situacional. Então é preciso cuidar para que ela não vire crônica. Mas a gente tem também esse caso de insônia aguda ou situacional, tá bom? O próximo critério diagnóstico, gente, está associado com queixas diurnas. Então, se eu tenho problema para dormir, mas eu não tenho nenhuma queixa diurna, isso não entra dentro do diagnóstico de insônia de fato, tá? Mas se está te incomodando, eu acredito que você precisa cuidar. Mas para entrar no diagnóstico médico de insônia, você precisa ter alguma queixa diurna, que são essas que estão aí: fadiga, irritação, alteração de humor, dificuldade de memória e de atenção, sonolência diurna. Mas mesmo com dificuldade em cochilar, eu tenho sonolência, mas tenho essa dificuldade, baixo rendimento profissional no estudo, problema comportamental que pode gerar desde hiperatividade, impulsividade, também está relacionado com insônia. Eu tenho uma redução de motivação, de energia, prejuízo no convívio pessoal, maior propensão a erros e acidentes, preocupação sobre ou de insatisfação com o sono. Isso também, gente, é muito comum e é um dos critérios diagnósticos aí da insônia, que a pessoa se preocupa
né, com o sono, se vai dormir, se não vai, está insatisfeito com o sono, ou outras queixas que possam estar relacionadas aí à questão diurna durante o dia. Então a insônia ela não é um transtorno só da noite, ela atrapalha a noite e atrapalha o dia também. E aí o outro critério é que essas situações, essa insatisfação com o sono não pode ser explicada por outras oportunidades, com pouca oportunidade de dormir. Então não é insônia quando eu tenho oportunidade de dormir e durmo. Isso, quando é assim, gente, é a síndrome do sono insuficiente, tá? Então, eu tô dormindo pouco, eu tô sentindo todas essas queixas diurnas, mas quando eu tenho condição de dormir, eu durmo. E isso é síndrome do sono insuficiente. Agora, quando eu tenho condição de dormir, eu posso dormir e mesmo assim eu não consigo dormir bem, aí a gente tem insônia, tá? E aí é uma parte bem importante para a gente poder diferenciar se é insônia ou não. Porque algumas pessoas podem ter esses outros transtornos e acham que é insônia. Então é importante isso aqui ficar bem claro, prestem bastante atenção em relação a isso, tá? Que são os transtornos do ritmo circadiano do sono e vigília. Então a gente tem um reloginho biológico interno e às vezes ele não está funcionando direito e isso causa na gente alguns transtornos que a gente acha que é insônia, mas é um pouquinho diferente. Então o dormidor curto é aquela pessoa que ela precisa de menos tempo para dormir e mesmo assim ela se sente bem. Então, normalmente o dormidor curto, ele tem queixa de que eu gostaria de dormir mais, mas ele se sente bem, ele não tem nenhuma queixa diurna, ele não tem fadiga, ele trabalha, resolve as coisas, não sente dificuldade de memória, não sente nada disso. Então, a gente tem aí um critério de dormidor curto. Já o dormidor longo são algumas pessoas que precisam de mais do que 8 horas para se sentirem bem dispostas. Então, elas precisam de 9, 10, às vezes até 12 horas de sono para se sentirem bem. São chamados de dormidores longos. Então, é importante ter atenção também em relação a isso. Avanço de fase de sono, o que acontece? Quem tem avanço de fase de sono começa a dormir muito cedo, por exemplo, em torno de 8 horas da manhã, e dá 3, 4 horas em torno de 8 horas da noite, começa a dormir cedo, com o sol se pondo, já vai dormir, só que dá cedo, 4 horas da manhã já está de pé. E aí a pessoa dorme bem, ela tem a quantidade de sono suficiente, mas ela se sente cansada, ela se sente incomodada, não se sente cansada, se sente bem, mas se sente incomodada porque gostaria de estar dormindo, porque afinal de contas está todo mundo dormindo. Aí a gente tem então um avanço de fase de sono que é mais comum, principalmente em idosos. Eles tendem a ter esse avanço aí. E o atraso de fase de sono já é o contrário. A pessoa começa a sentir sono mais de madrugada, 2, 3 horas da manhã, 4, às vezes até mais, que ela vai sentir sono e aí ela acorda também 10 horas, meio-dia, 2 horas, e isso é mais comum, a gente percebe mais aí nos adolescentes, tá? Então, existe essa tendência nos adolescentes. Foi feita também uma pesquisa com adolescentes de várias regiões do mundo e identificou que os adolescentes que têm mais acesso às mídias, né, essa cultura da tecnologia, tende a ter mais esse avanço. Não necessariamente é uma situação biológica, mas um tanto que cultural também. E a gente vê isso muito na questão dos adolescentes, tá? Síndrome do sono insuficiente, a gente já falou. Já expliquei para vocês, e existem outros transtornos do sono, como por exemplo, existem algumas síndromes, algumas doenças que estão associadas a um ritmo irregular de sono. A pessoa acaba tendo necessidade de dormir e acordar cada dia em horário diferente. E o trabalhador de turno também. Gente, para os transtornos do ritmo circadiano, uma das formas de critério diagnóstico é por meio da actigrafia. A actigrafia é um relógio, é tipo um relógio, um monitor que a gente coloca, e que ele vai monitorar o nosso movimento durante o dia e durante a noite por pelo menos 15 dias. E isso vai fazer um retrato de como é que estão os nossos horários de dormir e levantar, tá? E aí ele é bem importante para a gente identificar transtorno de ritmo. Gente, tem várias pessoas que acreditam que tem insônia, mas que não necessariamente tem insônia, tem transtorno de ritmo. Então é importante ter atenção em relação a esse critério diagnóstico também, tá bom? Olha só, vou explicar para vocês um modelo muito conhecido na área médica e principalmente nessa parte da psicologia, que é chamado modelo cognitivo de Spearman, para poder explicar a insônia.
Prestem bastante atenção porque eu acredito que vocês vão se identificar muito com isso. A insônia, gente, na maioria... Voltando aqui, deixa eu só retomar aqui uma questão. Tá. A insônia, gente, na maioria das vezes, ela começa em um determinado momento da vida. São pouquíssimas pessoas que se queixam de sono não reparador desde a infância. A maioria das pessoas que se queixam de insônia idiopática, que a gente chama, que é desde a infância, precisa procurar um médico, de preferência um neurologista, um psiquiatra do sono, porque pode ser que que tenha alguma questão biológica associada a essa questão do sono. Mas mesmo que tenha uma questão de sono biológica, a gente também vê questões comportamentais associadas que eu vou mostrar para vocês, tá? Existem, então, alguns fatores de risco para se desenvolver a insônia, que não necessariamente eu vou ter insônia, mas que me potencializa a chance de eu ter insônia. Presta bastante atenção. Manuela, que tem falado aqui, que queria saber sobre a insônia, presta atenção nesse caso. Fatores de risco. Fatos de sermos mulheres, porque pensamos muito, né? Tendemos a ser mais ansiosas. Idade maior do que 50 anos. Existe também uma situação onde tem história genética na família, então eu tenho um risco, uma possibilidade de eu desenvolver insônia. Essa parte aqui, gente, condição hiperalerta. Isso é muito comum nas pessoas que têm insônia. São pessoas que são mais ligadas na tomada. Elas estão sempre pensando várias coisas, resolvendo várias coisas, não conseguem ficar muito paradas, tá? Então é uma condição de hiperalerta. São pessoas que são mais ligadinhas na tomada. A questão do uso de substâncias, né? Quem faz uso de substância, depressão, ansiedade e algumas patologias médicas também podem estar associadas com isso, por exemplo, as patologias de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo também podem estar alterando aí a questão do sono. É um exemplo deles. E aí, gente, como é que funciona a insônia? Então, tem esses fatores de risco e, de repente, acontece alguma situação na minha vida que eu consigo definir bem ou não, mas a maioria das vezes a gente consegue definir, que desencadeou essa insônia, que veio essa crise e que eu passei por algumas noites mal dormidas, que podem ser fatores familiares, morte, separação, doença, problema com filho, enfermidades, violências, fatores econômicos, fatores comportamentais. Então, em função de trabalho, de ritmo noturno intenso, estudo, alguma coisa fez com que eu tivesse algumas noites sem dormir direito, tá? Na maioria das vezes, situações estressantes. E aí, depois disso, eu acabei desenvolvendo fatores perpetuantes que mantêm a insônia, tá? Então, tive algumas noites sem dormir direito e isso se manteve. E se manteve por quê? Uma das principais causas que isso se mantém é o que a gente chama de ansiedade antecipatória. Eu começo a ficar com medo de não dormir direito, tá? Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu estou estudando, vamos supor que estou fazendo faculdade à noite, trabalho durante o dia, faço faculdade à noite e chego em casa ainda tenho que estudar, chego em casa à tarde e vou estudar, né? E aí eu passo por isso por um tempo e de repente resolvo sair do curso, mas quando eu posso dormir um pouco mais cedo, eu deito na cama e não consigo dormir. Por quê? Eu alterei o meu relógio biológico, eu sentia sono num horário e comecei a sentir sono em outro horário. Vocês querem ver como isso é simples? Por exemplo, eu almoço todos os dias meio-dia. Aí eu mudo de trabalho e nesse meu trabalho novo eu preciso almoçar todos os dias 4 horas da tarde. No início eu sinto fome meio-dia, mas depois eu vou começar a sentir fome só 4 horas da tarde. Não é assim que o nosso corpo funciona? Ele se adapta muito bem às situações. E a mesma coisa acontece com o meu sono. Eu começava a sentir sono num horário e de repente eu começo a sentir sono só em outro horário. Eu mudei esse meu relógio. Então isso faz com que essa insônia ela se mantenha. E aí eu tento dormir mais cedo e não consigo e começo a ficar preocupada. Será que eu vou dormir? Será que eu não vou dormir? Esse dia foi muito puxado, amanhã vai ser muito puxado e tal, eu preciso dormir. E isso gera uma ativação no nosso cérebro, na parte que a gente devia estar relaxando próximo à hora de dormir e atrapalha então que eu consiga pegar no sono. Aí eu começo a fazer atividades estimulantes próximo à hora de dormir, eu acordo durante a noite e vou mexer no celular, vou jogar um joguinho, vou ver rede social. Cada pessoa, gente, incrivelmente, eu vejo assim, nesses 12 anos trabalhando com sono, como as pessoas são criativas para arrumar coisas para fazer durante a noite. E cada uma começa a fazer uma coisa estimulante que acaba tentando ajudar, mas que na verdade atrapalha ainda mais o sono.
Então, esses hábitos, por exemplo, cochilos durante o dia, eu fico na cama tentando descansar, porque algumas pessoas que têm insônia, elas têm o hábito de ficar na cama por mais tempo, porque elas acreditam que o fato delas ficarem na cama, elas vão se sentirem mais descansadas. E, na verdade, isso é um hábito muito ruim, que mantém a insônia por mais tempo, sabe? Então, é importante cuidar desses hábitos aí para que a gente possa estar trabalhando na insônia. E aí eu trouxe aqui um gráfico para ficar bem fácil de vocês entenderem. O que está acima desse risquinho pontilhadinho é insônia. Então, primeiro eu tenho os fatores predisponentes, anterior, eu não tenho insônia, tá? Eu tenho risco, mas eu não tenho insônia. De repente, acontece uma situação estressante, que é esse vermelhinho, que desencadeia essa insônia. E esse fator, ele deixa de existir ou ele fica reduzido, mas a insônia, ela se torna crônica e ela se mantém por mais tempo em função desses fatores perpetuantes, tá? Então, eu começo a associar também uma coisa que acontece muito, gente, que a gente trabalha na terapia cognitivo-comportamental, que é esse trabalho dentro da psicologia do sono, porque a gente tem um fator chamado condicionamento. Deixa eu ver que ainda dá para explicar aqui para vocês sobre o condicionamento. Teve uma pesquisa que foi feita há anos atrás na área de psicologia que explica muitas coisas pra gente desde então, que foi Pavlov. Ele pegou um cachorro e começou a fazer um experimento com ele muito simples. Ele pegou esse cachorro, tocava uma campainha e ele dava comida pro cachorro. E ele mediu, gente, a salivação do cachorro, porque a salivação, ela não é consciente. A gente não escolhe salivar ou não, né? Ela acaba sendo um processo inconsciente. E aí ele tocava a campainha, dava comida e media a salivação. No início, o cachorro salivava com o estímulo da comida. Mas como ele estava fazendo sempre a campainha e a comida, o que começou a acontecer? O cachorro começou a salivar só em ouvir o barulho. Ele ouvia aquele barulho e ele já salivava porque ele entendia que vinha comida. E a gente funciona dessa forma também. Quando estamos bem condicionados, só de ver a cama, só de deitar na cama vem o sono. Ele chega, o sono é muito interessante, sabe? Eu acredito que ele é tipo, vou fazer uma comparação, eu sei que nem todo mundo gosta de gato, mas o sono é tipo um gatinho. Se você fica correndo atrás dele, ele foge. Mas se você fica ali, ele vem e se enrosca e se envolve em você, né? Tem uma comparação que é bem interessante também, que o sono, a gente tem que se preparar para o sono, assim como o surfista se prepara para uma onda, né? Então o surfista, ele coloca a roupa dele, ele escolhe a prancha, o tipo de prancha, e ele entra no mar e ele fica ali à espera da onda, para quando vir a onda ele pegar. Se ele se distrai com outras coisas, a onda passa e ele não pega. Então o sono é da mesma forma, a gente precisa se preparar para dormir, escolher o ambiente certo, ajustar todas as coisas, a nossa cama como a nossa prancha, né? E ficar ali esperando a onda vir, esperando o sono vir. Se eu me distraio com outras coisas, essa onda passa e eu não pego, tá? Então funciona dessa forma. Então a gente acaba condicionando a nossa cama com dormir. E quem tem insônia, gente, acaba condicionando a cama com pensamentos, com ruminações, com problemas, porque deita na cama e não consegue dormir. Vai para a cama pensando que não vai conseguir dormir e acaba ficando muito tempo na cama acordado sem dormir. Então a gente precisa tirar essa associação do sono, da cama, com essa dificuldade de dormir, que é o que a gente vai estar fazendo na terapia cognitivo-comportamental. E olha só o que acontece com a TCCI, que é essa última barra aí. Quando a gente elimina, então, esses fatores que mantêm a insônia, que são os perpetuantes, a gente não tem mais insônia, não foi necessário trabalhar nos fatores predisponentes, não foi necessário trabalhar nas causas que desencadearam, mas sim nas situações que estão mantendo, nos hábitos ruins, nos pensamentos ruins que estão mantendo esse sono. E é justamente aí que a TCCI entra, tá? E olha só que interessante. Eu fiz questão de trazer isso para vocês porque não sou eu que estou falando da TCCI. Nós escutamos várias dicas e orientações, muitas dicas na internet sobre como dormir bem. E a TCCI, gente, ela não é uma dica. Ela é, de fato, uma intervenção de cuidado com a insônia, onde você tem resultados muito melhores com o medicamento e sem os efeitos colaterais do medicamento.
Então, ó, eu trouxe aí para vocês que a Academia Americana de Médicos publicou em 2016 o Annals of International Medicine. Ele publicou nessa revista que a TCCI deve ser usada como tratamento de primeira linha para todos os indivíduos com insônia crônica e não os comprimidos para dormir. E a Matthew Walker, que é um pesquisador assim, há 20 anos que ele trabalha com sono, ele fala que a TCCI invariavelmente ajuda as pessoas a adormecer mais rápido, dormir por mais tempo e obter uma qualidade de sono superior, porque ela diminui significativamente a quantidade de tempo que as pessoas passam despertas à noite. Então, gente, não é uma dica que eu tô dando para vocês, é fato, tá cientificamente comprovado e isso é divulgado no mundo. Ainda é pouco divulgado, mas fora do Brasil isso é muito mais divulgado porque, infelizmente, existe uma cultura da indústria do medicamento, onde medicamento é a primeira coisa que a gente pensa para resolver qualquer problema. E não tem que ser assim. E tratar da insônia é muito mais rápido, muito mais simples do que vocês imaginam. Só precisa de uma coisa: a vontade de fazer e de seguir as orientações. Quem tem vontade, quem segue as orientações, acabam tendo resultados incríveis em relação a isso. E eu vou passar para vocês aqui um vídeo da Alessandra, que ela fez comigo o workshop que eu fiz. E olha só o que aconteceu com a Alessandra. Deixa eu passar aqui para vocês. Escutem o que a Alessandra fala sobre isso. Meu nome é Alessandra, eu sou casada, tenho 5 filhos. Há 11 anos sofro com insônia. Esse workshop para mim foi uma coisa assim, foi um presente de Deus, eu acredito. Eu estava num momento muito difícil, assim, eu tomo remédio para dormir há 11 anos. E eu vinha já num processo de tentar deixar os remédios, dormir sem medicação, sem muito sucesso, assim. Eu sempre precisava de mais remédio para dormir. Por um bom tempo eu dormia razoavelmente. Passado um tempo eu precisava de mais remédio para dormir, aumentava a dose. Meu organismo acostumava com remédio, eu tinha que mudar de medicação. Então, acho que assim, a grande ajuda desse workshop para mim foi acreditar que eu posso dormir, que eu consigo dormir. Apesar de no início não acreditar muito que algumas dicas iriam me fazer dormir. Então, eu vi que isso é possível com o workshop. Então, foi muito bom. Tenho dormido naturalmente, sem nenhum indutor, coisa assim que eu achava impossível de acontecer. E o mais importante, foram as coisas que mais me chamaram a atenção no curso. Foi uma coisa que é dito no início: quando atacados pela enfermidade, muitos não se darão o trabalho de descobrir a causa do mal. Sua principal ansiedade é se verem livres da dor e desconforto, recorrendo à medicação, mas sem nenhuma ideia de ajustar seus nocivos hábitos. Então eu me identifiquei muito com essa frase e foi daí que eu comecei a querer fazer, colocar em prática e acreditar. E outra coisa foi quando, em uma dos encontros, uma das aulas, ela diz que o sono é algo natural, que o sono é algo criado por Deus. Então, isso me marcou, porque se é algo criado por Deus, é perfeito. Então, se o meu sono está ruim, eu tenho que ver o porquê que está acontecendo, o que está prejudicando esse sono. Então, foram as duas coisas que me ajudaram muito a tentar colocar as dicas em prática, a mudar alguns maus hábitos que eu carregava há algum tempo. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo assim, no sentido de gratidão. Ser agradecida a Danuska, algo tão importante para mim. Querer poder estar passando para alguém que está passando pelo mesmo problema, que é possível sim, que foi muito bom para mim, que deu certo e que pode dar também para quem tem o mesmo problema. Amém, né? Então, gente, a Alessandra, ela toma medicamento para dormir durante 11 anos, né? E ela estava ali buscando, e ela resolveu, então, participar desse. Ela fez, assim como vocês, um webinário e participou do workshop. Nós não tivemos nenhum contato presencial, nem por e-mail, nem por telefone. E ao final do curso, ela simplesmente parou de tomar todas as medicações, tá? Então foi uma coisa que aconteceu com ela que é incrível, né? E que acontece não só com ela, com muitas pessoas. Eu acho bem importante eu deixar claro aqui para vocês que eu sou psicóloga, né? Isso eu falo no grupo também, que a gente não tá aqui para, sem o apoio do médico, fazer a retirada da medicação.
Mas o que a gente percebe muito dentro do contexto clínico é que quando a pessoa ela resolve mudar de fato os hábitos, ela acaba se imbuindo dessa coragem, e um dos objetivos desse tratamento da TCCI é que a pessoa perceba que ela consegue autogerar sono, que ela não é dependente dos remédios para poder gerar sono. Aliás, os remédios dão uma sensação de sedação e não de sono reparador. Os remédios, eles não proporcionam no nosso cérebro, quando a gente faz a polissonografia, as ondas cerebrais, ondas lentas de sono profundo. Então eu tenho um sono mais superficial, só que eu tenho uma sensação de que eu dormi mais, mas não necessariamente eu estou dormindo bem. Inclusive as pessoas se queixam de muito cansaço, de problemas de memória, de irritação, mas acreditam que precisam do medicamento para dormir bem. E não precisa de medicamento para dormir bem, porque o sono ele é natural, o seu corpo precisa do sono para ele sobreviver. E você precisa fazer as pazes com esse sono para que ele venha até você novamente. Isso é um processo, né? Se demorou anos para conseguir dormir mal e consegue se recuperar e conseguir dormir bem em torno de 5, 6 semanas você consegue recuperar. A Alessandra conseguiu aí, com 5 semanas ela já estava dormindo normalmente, tá? E aí, como é que funciona, gente, esse workshop dos 4 passos do cuidado com o sono? É muito simples. Nós temos, então, os 4 passos. O primeiro é identificar, que a gente está fazendo aqui hoje. Aí já o outro passo é conhecer o seu sono e conhecer a sua insônia. O que é a insônia? Quais são as causas, as consequências da insônia? Como que o seu sono funciona? A gente usa o diário do sono ao longo de todo o curso para que vocês possam estar acompanhando outras ferramentas, como eu apresentei aqui hoje também, questionários que são feitos, para que daí, a partir do momento que eu conheça, é como se fosse um exame de sangue do sono, sabe? A gente faz esse acompanhamento para daí a gente poder fazer, de fato, os ajustes necessários. E aí eu apresento para vocês também quais são os ajustes que precisa ser feito em relação ao seu sono. E aí depois, no último módulo, é feito então um aperfeiçoamento. É onde a gente vai falar então do que você pode estar reorganizando para que fique melhor ainda esse seu sono. E no caso de acontecer alguma situação de recaída, comecei a dormir mal, você já vai ter as ferramentas e direitinho o que precisa ser feito para que esse insônia não volte. Então, o que é muito interessante na TCCI, diferente do remédio, porque o remédio, você só dorme bem se você toma o remédio, enquanto você está fazendo o tratamento. E a TCCI não. Você faz isso e você termina o treinamento e você continua dormindo bem e cada vez melhor. Então, esse é um grande benefício também das TCCI. E também, gente, não tem nenhum efeito colateral, né? Então, você não tem riscos e efeitos colaterais, assim como se tem quando a gente toma medicamento, tá? E olha só, com o workshop dos 4 passos, você vai conseguir identificar a causa do seu problema e o que está mantendo, para então cuidar do que precisa ser cuidado. Você vai ter as ferramentas específicas para poder avaliar o seu sono durante todo esse processo e melhorar não só a quantidade de sono, mas a qualidade do seu sono também. E você vai poder acompanhar por meio dessas ferramentas esses processos que vão estar acontecendo. Você vai conseguir acompanhar isso direitinho, tá? Rapidamente, mais rápido do que você imagina, você vai se sentir bem disposto, com mais energia para realizar suas atividades durante o dia. E o sono, gente, ele deixa de ser um problema e ele começa então a se tornar novamente uma bênção e um momento de relaxamento e prazer, que é o que todo mundo faz. E o melhor ainda, com esse workshop você vai poder também, gente, pegar as orientações que foram aprendidas e cuidar do sono da sua família. Chamar sua esposa, seu esposo para assistir junto com você, os filhos. Você vai ter ferramentas, instrumentos, condição de poder ajustar o sono da família também, porque muitas vezes é o sono da família, do conjunto, que precisa ser cuidado, tá? Às vezes a pessoa não tem insônia, mas ela pode estar com síndrome do sono suficiente, que é muito comum também, tá? E olha só que legal. Além disso, o que eu vou estar fazendo com vocês? A gente tem, então, um acompanhamento personalizado, onde eu dou feedback do diário do sono, das ferramentas, da avaliação do sono de vocês. A gente vai ter uma comunidade exclusiva no Facebook para estar trocando as experiências. Você vai ter acesso à aula gravada durante 1 ano. E uma coisa também que vai acontecer é que essas aulas elas são disponibilizadas nas terças-feiras, às 19 horas.
E terça-feira, a partir das 20 horas, eu vou estar disponível para conversar com vocês e orientar sobre o que a gente conversou naquele dia na aula que está disponível e tirar as dúvidas e orientar vocês também em relação a cada um desses passos do sono, tá? Danuska, eu não posso na terça-feira à noite, não tem problema. As aulas ficam gravadas e eu estou à disposição de vocês também para a gente poder estar tirando a dúvida por e-mail, respondendo os feedbacks, os diários do sono. Gente, eu faço questão de estar junto e ver os resultados de vocês em relação a isso. E você pode ver e rever isso durante um ano, quantas vezes você precisar. E olha só, que interessante, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. Esse workshop de 4 passos com cuidado com o sono, vocês fazendo, né, a inscrição para participar desse workshop, vocês vão ter acesso a essa palestra e também a mais 4 módulos que a gente vai estar falando cada módulo de um passo específico para que vocês possam estar ajustando sobre o sono, tá? Eu dou um módulo extra também sobre ansiedade, então são 5 semanas, apenas 5 semanas e você já sente, gente, uma transformação incrível ou até uma melhora total em relação ao sono de vocês. Então, tem um tempo definido para que essas transformações ocorram, para que essas melhoras ocorram, vocês seguindo as intervenções que são passadas lá, tá? E qual que é a garantia? Porque algumas pessoas pensam o seguinte, gente, isso vai dar, pode ser que não funcione, vai que dá errado que não funciona para mim, né? Já tem tantos anos que eu tenho problemas para insônia, imagina se a Alessandra tivesse pensado isso e não tivesse feito, né, o curso, 11 anos aí com problema para dormir e ela fez e ela melhorou, né? E se der errado isso não funcionar para mim? Olha só, eu faço esse compromisso de coração porque eu tenho uma missão de poder ajudar as pessoas e eu não quero o dinheiro das pessoas, eu quero de fato ajudar, que vocês durmam melhor e que vocês se sintam melhor. Então, se não servir para você, você não precisa se preocupar, que eu devolvo integralmente, gente, o que você pagou no final dos 4 módulos. São a partir de um mês, começou o curso, não deu certo para você, não tem problema. Eu pego e devolvo integralmente o investimento que você fez em relação a isso, tá? O objetivo é que, de fato, faça bem para você, que você melhore e que você possa deixar mais um testemunho, né, de que esse trabalho, de que a TCCI funciona, que esse workshop funciona e que outras pessoas possam ser beneficiadas também. Só quem dorme mal, só quem tem insônia sabe de fato os prejuízos e o tanto que é ruim dormir mal. E assim, é muito interessante também, porque se a gente for pensar, quantos médicos a gente acaba indo para cuidar do sono, principalmente, ou outros, onde a gente paga uma consulta, ele me prescreve um medicamento, eu vou lá, pago esse medicamento e não funciona, e não é por causa disso que a farmácia vai me devolver o dinheiro de volta ou o médico vai me devolver o dinheiro da consulta. E eu tô aqui arriscando. Por que eu tô fazendo isso, gente? Porque infelizmente a TCCI ainda não é conhecida. Então, corre-se esse risco, tá? Mas eu conheço a TCCI, tem mais de 12 anos que eu trabalho com isso e tem uma série de pessoas que já tiveram benefícios, que já beneficiaram. Foram centenas e centenas de pessoas que tiveram comigo esse benefício da TCCI. Então é importante que vocês conheçam, porque apesar de ter centenas e centenas, ainda é muito pequeno perto de um universo aí, se a gente for comparar com a questão da medicação, né, que acaba tendo muito mais força no mercado, infelizmente, do que de fato a conscientização e a mudança de hábitos, tá? Então vocês têm essa garantia. E aí, Danuska, a gente fica pensando, quanto é que custa isso, né? Como que eu vou fazer para fazer esse investimento, para poder fazer esse curso? Então vamos ponderar algumas coisas muito simples. Por exemplo, uma caixa de Stilnox, que é um dos medicamentos mais usados para dormir, custa R$70 para 20 dias. A caixa dura 20 dias. Se eu usar isso, considerar para 30 dias, é R$105 por mês, tá? Em média. Uma sessão comigo, no consultório individual, ela custa R$350. E o que eu vou estar falando nesse workshop, ele tá comparado com 8 sessões, tá? Mas, Danuska, por que a gente vai fazer isso em 5 sessões e com você são 8? Na presencial, a gente sempre tem um tempinho a mais para poder conversar, acaba saindo um pouco do foco, e aqui não, aqui vocês vão receber o conteúdo, que é 1 hora aproximadamente de conteúdo, mais um tempo de conversa comigo, mais o retorno que eu vou dar para vocês por e-mail dos questionários do Diário do Sono que vocês vão estar respondendo. Então não são só esses 5 encontros, é muito mais tempo que nós vamos ter envolvidos em relação a isso, tá?
E quanto custa o sono para você, né? Qual tem sido o custo dessas noites mal dormidas, desse prejuízo em relação ao sono, né? Qual que tem sido o custo de saúde, o custo emocional, o desgaste que tem sido vivido por vocês, que se queixam tanto de insônia e falam de fato assim, nossa, é um sofrimento. Quem tem insônia tem um sofrimento todas as noites e carrega isso durante todos os dias também. Então, quanto custa, né, dormir bem? Né? Foi muito interessante que a gente fez uma pesquisa depois de uma palestra como essa, a gente entrou em contato para poder identificar o grau de satisfação das pessoas que participaram e tudo. E uma das pesquisas, das respostas foi, Danuska, para quem tem problema para dormir, insônia, né, um tratamento para insônia não tem preço, né? O valor do que você ofereceu do workshop é significativo perto do preço e do custo que se tem aí com noites mal dormidas. E aí, gente, olha só, o valor do workshop é R$ 1.780, tá? Esse é o valor e ele vale muito mais do que isso. Todo o conhecimento que está envolvido, todas as técnicas, anos de estudos e as melhoras que vocês vão ter também. Mas para a turma de setembro, que a gente está começando agora, no início de setembro, vai ficar R$ 927, ou R$12,94. Então, gente, é menos do que uma caixinha de Stilnox, sabe? Quando eu olho para isso, eu falo assim, nossa, você vale muito mais, né? O seu trabalho vale muito mais do que isso, os benefícios valem muito mais, mas eu estou fazendo um valor para que tenha o máximo possível que as pessoas possam ter condição de fazer esse curso, de ter esse benefício e essa melhora em relação ao sono. Então, Danuska, eu tô apertada, não tenho dinheiro. Gente, divide isso aí em 12 vezes, fica bem tranquilo, tá? Vocês não precisam se preocupar com isso, é só fazer a inscrição e dividir em 12 vezes, porque daí cabe no orçamento de todo mundo. Porque a gente sai hoje em dia para comer um sanduíche, um jantar, gasta R$100 facinho, né? Como a gente acaba gastando dinheiro com um monte de futilidades e não investe de fato na nossa saúde, no bem-estar, no que precisa ser cuidado, né? Então eu coloquei esse valor porque eu acredito que R$100 para cuidar do sono, todo mundo tem condição de fazer esse workshop de melhorar a qualidade do sono, tá? E um outro diferencial que eu vou fazer, para as pessoas que fizerem a inscrição, gente, olha aqui, vou falar isso aqui para vocês porque eu decidi isso enquanto eu estava vendo o vídeo da Fátima, tá? Para as pessoas que fizerem a inscrição hoje e amanhã no máximo, porque eu preciso ter um limite em relação a isso por questão de sobrevivência também, quem fizer a inscrição hoje e amanhã, eu vou estar fazendo com vocês uma sessão online de 1 hora para a gente poder fazer ao longo do workshop essa intervenção individual com cada um que fizer a inscrição hoje até amanhã. Eu não consigo postergar isso e aumentar para muita gente, porque a minha agenda ela tá cheia, mas eu vou fazer esse compromisso porque eu quero estar um pouquinho ainda mais perto de vocês, para que a gente possa ter ainda mais benefícios e que vocês possam ter 1 hora, mesmo quem não tá aqui em Brasília, porque eu sou de Brasília, mesmo quem não tá aqui, possa ter esse benefício. E se tem alguém de Brasília que está aqui assistindo, a gente marca esse encontro presencial também, não tem problema, eu dou um jeitinho para poder atender vocês. Então, quem fizer essa inscrição hoje ou amanhã no máximo, eu vou estar fazendo o compromisso de estar junto de vocês, tá bom? Ao longo dessas 5 semanas aí do workshop, a gente marca o melhor momento, tá? Que é mais pelo meio, assim, quase no final. Danuska, como é que eu faço para fazer a minha inscrição? Então você pode fazer agora, é só clicar no link que vai estar aí embaixo disponível para vocês. Se vocês atualizarem essa página, o link fica disponível, ou então tá bem facinho, www.danuska.com.br/4passos, tá? Lembrando, gente, que o risco tá totalmente sobre o meu trabalho. Por quê? Porque se não funcionar, você vai me pedir e eu vou devolver, tá? Eu acredito tanto que vai funcionar que eu coloco esse risco de fato sobre mim. Tá? E esse valor, gente, é exclusivo para a turma de setembro. Então aproveita essa oportunidade, tá? Eu vou fazer outros, eu estou fazendo outros, mas esse valor é para essa turma de setembro, tá bom? E o valor dele tá realmente assim de coração que eu fiz para vocês de presente de aniversário, tá? Para vocês poderem fazer esse workshop. E eu, então, vou terminando por aqui. Acredito de fato que o ser humano atinge o melhor de si quando dorme bem
E uma coisa, gente, que eu sempre falo para os meus pacientes, eu coloquei aqui para que seja reforçado. Eu não trabalho com mais sofrimento. Quem já tem problema para dormir, quem sofre de insônia, já tem desgaste demais. Então, todas as orientações que eu dou, as dicas que eu faço, elas são sem sofrimento, tá? Você vai seguir, você vai se ajustar, mas não é para ser sofrido, é para ser tranquilo, é para ser bom, é para ser prazeroso. E aí vocês vão descobrir e conseguir vivenciar isso sem sofrimento de uma forma muito tranquila e natural, assim como o nosso sono é.